Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas do nosso Brasil e algumas características, né? A nossa aula hoje é para o 7º ano e vamos agora ver um pouquinho sobre o aspecto histórico das lutas, né? Como que elas eram vistas na Idade Média, na pré-história, na Idade Contemporânea, até hoje nos dias atuais. Vamos lá. Conceito, né? Segundo esse autor, a luta é a forma de expressão corporal que representa vários aspectos da vida do homem. A luta precisa ser compreendida desde a busca pela sobrevivência, no que se refere à sua história, né, passando pelas esferas sociais, afetivas, religiosas, políticas, econômicas e etc. Até uma forma de linguagem transmitida ao ser humano ao longo dos tempos. Na pré-história, né, os homens nessa época utilizavam uma luta para brigar pela sua sobrevivência. A luta para eles era o meio mais natural e primitivo de ataque e defesa. Sua finalidade era submeter, humilhar e até mesmo eliminar os seus adversários ou animais que representassem perigo. Já na Idade Antiga e as suas civilizações, muitas das lutas que nós conhecemos hoje têm suas raízes na Índia e na China, há aproximadamente 5.000 anos atrás. Já em 776 a.C., data mais aceita no início dos Jogos Olímpicos da Antiga Grécia, já se tem notícias de que as lutas faziam parte dessa competição, né, que era o boxe, wrestling e o pancrácio, né, que floresceram nessa época, né? Então, como a gente pode ver, já teve uma grande diferença da pré-história para a Idade Média, né? Porque na pré-história, os homens eles utilizavam as lutas com meio de defesa e ataque, né? Para ir atrás dos seus alimentos, ou até mesmo como defesa, se algum animal o atacasse, ele saberia se defender. E aí ele utilizava para sobreviver mesmo, né? Já a partir da Idade Média, a luta já foi utilizada de forma esportiva, né? E a gente pode ver que uma das principais lutas, elas já foram originadas na Índia e na China, né? E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse aspecto histórico. No ano de 264 a.C., nos circos de Roma, aconteciam as lutas dos gladiadores, escravos que lutaram até a morte para entreter o público. No ano 500 d.C., é criado na China o Templo Shaolin, espaço destinado para o treinamento dos lutadores sobre orientações dos monges, né? A partir do século X, no Japão, surge a figura do samurai, o exímio lutador, que tinha por função principal defender o seu senhor, no tempo do Japão feudal, né? Então, como a gente já pôde ver, antigamente tinham aqueles escravos que, infelizmente, eles lutavam ali para interter aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, e depois disso já vinham outras esferas das lutas, né? Que eram ensinadas por monges e depois por pessoas, os samurais, né? Que eles defendiam os seus senhores, né? Naquela época, os seus reis. Então, a gente pode ver que a luta ela já foi utilizada de várias formas, né? Sobrevivência, entretenimento, defesa e assim sucessivamente. A gente vai continuar falando sobre isso. No século XIV, no Japão, surgem várias escolas de esgrima, né? Que já é uma modalidade. No século XV, a China e o Japão proibiram o porte de arma, o que levou ao desenvolvimento do combate desarmado, e as lutas que surgiram nessa época foram o jiu-jitsu e o karatê. Já na Alemanha, Johannes escreveu o Manual de Esgrima, baseando-se nos estudos que realizou durante suas viagens pelo Oriente. Então, como vocês puderam ver, tiveram até mesmo algumas lutas na época que foram proibidas, as armas, né, já não eram mais utilizadas, também foram proibidas, né, por exemplo, no caso
da época dos samurais, né, como a gente viu, eles utilizavam uma espada. E aí, a partir de um tempo, como foi se tornando um esporte, já não utilizavam-se mais as espadas, né? Então, eles procuraram até mesmo ter novas modalidades, como o jiu-jitsu e o karatê, né? Utilizando outros tipos de ferramentas ou de golpes, né? Continuando. Na Itália, em 1410, é escrito Flos Delatorium, por Fiore de Oliveri, manual que documenta técnicas que envolvem o combate corpo a corpo. Adaga, espada de uma mão, espada longa, lanças e alabardas. Combate com e sem armadura. Na Idade Moderna, a mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, da necessidade de se proteger contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Os escravos africanos criaram a capoeira. Já no século XVI, a esgrima alemã tendeu ao enfoque do esportivo da arte marcial. Então, quando a gente fala sobre a capoeira, a gente remete muito à capoeira como se ela fosse originada no Brasil. E sim, ela foi, mas quem praticou inicialmente foram as pessoas que vieram da África como escravos, né? Então vocês podem ver que tudo se mistura, né? Tudo mescla. Nunca é feito somente em um local por aquele povo. Então, quando a gente fala muito aqui no jiu-jitsu, no Brasil é muito praticado o jiu-jitsu, mas ele não foi criado no Brasil, né, por brasileiros. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né, inicialmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas modalidades e algumas, a gente não vai se atentar muito às datas, né, não precisa a gente ficar decorando as datas, e mais aos marcos históricos mesmo, vamos lá. E aí na China surgiu o Kung Fu, e em 1743, o Jack Broughton, um lutador inglês de boxe, com as mãos nuas, escreve as primeiras regras do boxe, né? Já em 1750, as técnicas da arte marcial chinesa, do Tai Chi Chuan, são escritas, né? Então, vocês podem ver que existem muitas modalidades das lutas, né? Muitas classificações. Nós temos Karatê, Jiu-Jitsu, Tai Chi Chuan. Então, existem para cada finalidade também, né? Então, quando a pessoa ela resolve praticar uma modalidade de luta, ela vai para aquela que ela tem mais afinidade, né? E a gente vai falar um pouco sobre a idade contemporânea, né? Das lutas na idade contemporânea. Surgiu o judô em 1882, quando o japonês Jigoro Kano modifica a tradicional jiu-jitsu, né? Já em 1893, Edward William viaja para o Japão para estudar o jiu-jitsu e cria o Bartsu, né? Ao retornar para a Inglaterra, introduz as artes marciais japonesas no Ocidente, né? Então, como vocês puderam ver, desde a pré-história até atualmente, existem vários tipos de modalidades que elas foram criadas para poder se moldar aquela estrutura que eles estavam naquele momento, né? Então, na pré-história elas eram utilizadas de uma forma, na Idade Média de outra forma, na Idade Contemporânea já de outra forma, né? E aí a gente vai exercitar um pouquinho. Eu vou colocar um vídeo agora, um trailer de um filme para vocês poderem... depois eu vou explicar como é que vocês vão fazer essa atividade. Vamos lá. You're not built for this. These boys come in here, they gotta fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. Ain't got nothing to do with me.
I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown has been on my own. Nobody showed me how to do this. I'm ready. Sick eyes from the nose pressure. Release slip zip ties on the protesters. 6 wives in the fry of a mold weather. Better caviar bar out in Odessa. Dirty needles breaking all the old records. 100 hoes, one shovel, and some old treasure. Old Zeke used beef as a gold tester. Figaro's finger waves, bouncing from the old numbers. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. And wear gloves for the reason why I gave time. Scared thugs going crazy in the cage box. Looking at the world through the TV, a day room, rapping over beats with the key. They made electric chairs for us dying day. Last meals, no appeals for them to try and stay. And death row like Suge in a late pot. Maybe he could dig a tunnel out of A block. A great fighter once said, "It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward." See this guy here? That's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Now show me something. Então, depois a gente vê esse trailer desse filme, ele é bem interessante porque ele retrata sobre a vida desse lutador, né? E é bem interessante que vocês vejam em outras plataformas, né? Em meios de filmes, documentários, sobre essas outras modalidades, né? E aí, quando vocês finalizarem de assistir esse filme, a atividade é que vocês façam um pequeno resumo de no mínimo 7 linhas sobre o filme, o que é que vocês acharam, quais são as ideologias do filme, dos personagens, e assim vocês entendam melhor um pouco essa modalidade, que é o boxe, né? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que ela tenha sido explicativa, que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para o seu professor. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todas as nossas atividades e até a próxima aula.